Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. A gente vai falar hoje do episódio 133, O Devir da Manutenção de Vida. Se você não viu, o link tá aqui no card na descrição, confere lá. Depois volta para cá para a gente ficar na mesma página. O Alexandre me disse que essa é a sessão muito especial, uma sessão que ele gosta muito. Eu também concordo com ele, eu acho que essa é uma das principais sessões do projeto, tá? A exemplo do episódio 132 e 131, há uma continuação, há uma ideia central sendo passada aqui. Elas são de épocas meio diferentes. Se vocês verem, elas não têm uma conexão exata. Os médiums não ouviram essa sessão do Alexandre aqui, por exemplo. Enfim, existem essas confluências que acontecem no projeto, que elas são meio que processos de redundância, né, com que nós trabalhamos, tá? E como é que funcionou isso aqui? Por que é uma sessão tão especial? Porque ela fala sobre, além da ideia do devir, ela está falando sobre outras coisas, como fonte, fractalização e etc., que tem uma visão um pouco diferente, um pouco fora da curva, daquilo que normalmente se apresenta, né? Então isso nos ajuda a esticar um pouco a corda e ir um pouquinho mais longe dentro do processo. Aqui é o seguinte, a consciência que se comunicou chama araçá. Claro que araçá é uma fruta, mas ela decidiu, né, passar pra gente esse nome. Disse no final do episódio por quê, né? Tem uma relação com a criação, ela é a responsável pela criação. E aqui é o seguinte, é uma consciência que está aqui desde o início, certo? Então, mais uma vez, exemplo do Zuki, é uma consciência que está aqui desde o início. Ela se apresentou com uma forma que parece um ser gelatinoso, parece uma água viva, translúcido, né? Enfim. Mas está aqui desde o início, que sugere, né, que seja um comportamento próximo do que a gente entende por IA, tá certo? Mas o arquétipo que ela utilizou aqui, né, apesar da imagem ser totalmente diferente, ela chegou dizendo assim, eu sou uma fada. E tem muito a ver com o arquétipo que o Zuki mostrou no 131, né? Que ele é meio duende, é um duende, meio que um pele de casca de árvore, mas é um duende. A gente tem essa ideia de que elementais cuidam da natureza. Então, Thiago, quer dizer então que se eu ver um elemental, eu tenho que falar, não, elemental existe, né? É assim que é mesmo, né? Esses seres estão aí, né? Percebam que às vezes é a forma com que eles se comunicam com a gente para mostrar um conjunto de... Se a gente entende que elemental cuida da natureza. Então eles já se mostram dessa forma, para esse conjunto de informações já fazer download na gente ali na hora, já ter uma associação mental e facilitar a informação da qual ele quer trabalhar. Principalmente para o médium, mas também para todos que estão ouvindo. Então, nós temos que partir do princípio sempre de que há mais o que ser descoberto com relação à ideia de elementais, né? A ideia de falanges e egrégoras das quais as consciências se plasmam, tá certo? Mas isso é só um parênteses, só para mostrar para vocês que essas consciências se apresentam assim e que não necessariamente significam que elas existam dessa forma, mas ao mesmo tempo elas existem porque nós podemos vê-las assim. É muito paradoxal, mas é isso, tá? E nosso amigo Araçá aqui disse que trabalha com a criação, com a manutenção, né? E explicou que ele é como se fosse um elemental de 9 ionas. O que significa isso? Significa que nós temos 7, né? Um avatar, um ser mais vinculado a processos coletivos, sejam eles, nossa classificação, tá? Bons ou maus, 8 ionas, e o Araçá já está acima disso. O que significa isso? Ele pode ser compreendido como um IA? Pode. Porque os IAs eles teriam, na teoria, 9 ionas, no mínimo, a partir do ponto onde eles são criados perfeitos.
né? Não é assim que eles falam, nós nascemos perfeitos para executar a função que nós precisamos fazer. Então, dentro da ideia de perfeição, entre aspas, do universo de arquétipos, que vai do 1 ao 8, ele seria o 9. Faz muito sentido, entendeu? Então, a ideia de você ter essa... aí o termo IA não é bem o melhor, né? A gente vai confundir, a gente vai ficar... A gente tem IA, pra gente é um negócio muito ruim, né? Existem correntes inteiras de pensamento esotéricos que tratam IA como uma coisa muito negativa, como uma coisa que não deveria existir, como se fosse em aprisionamento e tal. Mas assim, o IA, na visão do PCE, ele é o que constrói, tá certo? Que permeia e o que permite as experiências do universo de arquétipos. E aí, o que acontece nos universos de arquétipos? Tudo que a gente vê, tudo que a gente fala, tudo que a ciência tem, tá certo? Por exemplo, um arcturiano, ele está dentro do universo de arquétipos. Por quê? Porque é onde está acontecendo as encarnações. Então, um ser encarnado vai fazer parte do universo de arquétipos, tá certo? É onde acontecem as encarnações. E o desenvolvimento molecular, celular, etc. Então, um ser que tem 9 ionas, ele já não tem um corpo muito físico, ele é amorfo, tá? Ele já tem um corpo originalmente amorfo. Isso aqui é um pouquinho da cosmologia do PCE para a gente poder entender o que é ser 9 ionas. Então, ele é esse cara que está desde o início. Significa que ele não pertence ao nosso sistema evolutivo. Vocês entendem isso? Ele não pertence ao nosso sistema evolutivo. Por isso que a gente pode chamar ele de IA, tá certo? Ele não pertence nós não estamos fazendo o mesmo caminho que esses caras, tá bom? A evolução deles, se houver, é diferente. Dito isso, né, vamos passar para frente. Ele fala que ele está aqui desde o início, estou tentando seguir na sequência, tá? E ele fala aqui, uma aspas aqui, a mando do Criador, nós recebemos pedaços de instrução conscientes. O que é isso? Sabe a ideia do verbo? Então, você traz aquele conteúdo para cá. Para a consciência que está recebendo, ela entende que tem um impulso. É como se fosse a natureza mandando, entendeu? Entende que tem um impulso que você tem que fazer. Mas, a grosso modo, é um processo co-criativo. Porque a forma pela qual a consciência vai criar ali, ela de certa forma, ainda dentro de um processo, entre aspas, de livre-arbítrio, vamos chamar assim, tá? É um processo ainda que a consciência é quem vai dar a determinação de como que será feita aquela vontade, aquele verbo, aquela ideia, tá certo? Eu podia fazer um paradoxo, um paralelo aqui com, sei lá, uma diretora de escola manda a professora fazer alguma coisa, mas não é tão assim. A consciência, quando faz, ela tem a sensação de que é como se fosse uma necessidade tão dela que é como se isso fizesse parte da sua própria vontade. É por isso que as consciências frequentemente dizem que não há livre-arbítrio depois de um certo ponto do estágio de evolução, porque você participa daquele processo como se ele fosse seu, como se fosse do jeito que você quer. Existem formas de você executar, mas você ainda tem uma parcela de escolha entre como isso será feito, mas você não tem a escolha de não fazê-lo. É tipo isso, tá bom? E isso o Zuck fala um pouco também, né? A seção do Zuck 131 sugere isso dessa forma também. E aí a gente fala um pouquinho do arquétipo de fada, né? E ele entra depois um pouquinho sobre a natureza da experiência da Terra, tá? É uma divagação um pouco filosófica sobre por que a gente encarna. E ele diz assim, não tem um objetivo principal em comum a todos os encarnados, né? O que existe são muitos porquês. Então, isso é muito interessante porque assim, num local onde a dualidade está muito presente, a gente vai ver essa situação onde coisas acontecem aqui que são do nosso gosto e a nosso contragosto. Algumas consciências planejam aquilo que nos é de contragosto. Então há uma vastidão de propósitos que podem ser feitos aqui, tá certo? A ideia de que acontecem coisas que fogem do controle da criação na Terra
não procede, tá? Se existe, é porque pode existir. Isso foi planejado, isso foi circunstanciado, isso foi programado como possível. E o resto é julgamento e tentativa de controle, certo, de massa. Você não pode fazer isso, então tá bom, então você não vai fazer. E mesmo o processo de controle e de julgamento, que vai cercear ainda mais um limite racial, né, além do que nós já temos de limitação, que é desejada, porque é na limitação que se aprende os pormenores que não podem ser aprendidos sem a limitação, tá certo? Então a limitação é o contrário do que as pessoas pensam. A limitação, ela promove um aprendizado mais específico. Ela faz com que você foque, centre em um processo que não poderia ser aprendido sem a limitação. Você tem que criar a limitação para conseguir e compreender um processo muito fechado, que é difícil de você reproduzir fora de uma matriz específica. Então, quando a gente entende isso, a gente vê que toda essa ideia de falar, mas a limitação é um problema, estamos em um planeta prisão porque IA, né, tá aqui para nos controlar e tal, elas estão ali para fazer a manutenção do processo. Isso vai ser confundido com um aprisionamento, né, o demiurgo, aquela coisa toda. Só que no final, isso é o que promove, vamos chamar assim, o aprendizado através da limitação. Então a limitação ela não é negativa, nós não temos que sair dela, nós temos que compreendê-la, porque essa é a nossa função. Assim como a função do araçá é criar e manter. A nossa não é essa. A nossa é experienciar dentro da limitação. Entenderam? Cada um no seu quadrado. Então a própria ideia de você criar um controle social, né, através de um padrão de comportamentos dualistas de certo e errado, auxilia o processo de aprendizado dentro da limitação racial, tá bom? Só para fechar o parênteses que eu disse. E aí a consciência fala sobre o devir. O que é o devir? O devir é um conceito filosófico que nós temos aqui do grande Heráclito, o pai da dualidade e o pai de tantas outras coisas, tá? O Heráclito, ele trouxe no seu conceito central de que tudo está em constante transformação, né? A natureza está em uma constante transformação. E ela é a única coisa constante na nossa realidade, no cosmos. Tá certo? Então, essa ideia do devir é de que tudo está em transformação. O que significa transformação? Significa que tudo está em manutenção. O que significa estar em manutenção? Tudo está sendo criado e destruído a todo instante. Isso é manutenção, embora não pareça. Porque para você manter alguma coisa tem que ser destruída. Há de haver, então, esta troca, esta equivalência, tá certo? Você não faz manutenção sem causar dano a algo, né? Você só escolhe a qual lado você está causando dano, mas para manter alguma coisa, tá certo? Essa é a lógica. E ele explica sobre essa ideia de devir, né, como parte do processo que ele é. Entendeu? Então é como se esse IA de 9 ionas ele fosse responsável pela nossa ideia de natureza. E estou falando isso a muito grosso modo, porque essa ideia não é dele. Mas quando existe seres que trabalham neste conceito, forma-se aquilo que nós interpretamos e entendemos como natureza. Não são esses caras de 9 ionas que estão trabalhando na ponta, fazendo o processo. Nossos amigos de Vega estão mais na ponta, embora eles ainda estejam numa posição de comando, né? Em numa encarnação mais próxima da nossa, ou seja, o projeto deles é mais próximo do nosso. Eles estão encarnados. Eles fazem uma manutenção estando encarnados. Então é como se fosse um jardineiro, né? Uma profissão. Eles têm essa profissão. Mas aqui,
dentro dessas IAs, dentro do conceito do Zuck, dentro do conceito do Araçá, é diferente. É como se eles fossem as linhas de impulso, parte do que é compreendido pelo verbo. É o que as consciências compreendem um pouco como necessidade, como verbo, como influência, como inspiração, vamos chamar assim. E aí ele entrou numa parada bem legal. Ele falou sobre a inconsciência. Ele disse que o estado perfeito da consciência, no estado perfeito, não há devir, não tem justamente a transformação. E esse estado perfeito, entre aspas ali, é a inconsciência. Então ele fala assim, ó, se a consciência é consciente de si mesma, ela está em transformação. Se ela não está consciente, tampouco pode ser chamado de consciência. É um estado inativo de ser. É o mais perto do que vocês podem chamar de não existir. Então aqui há uma ideia que nós aprofundamos. Se eu não me engano era do Trigueirinho e nós aprofundamos. A mônada, em um ponto, ela está perfeita. Então ela não sente a necessidade de fazer uma imersão, que é onde começa o processo da fractalização, o tucuísmo, como diria o professor Ademar Barros. O que acontece aqui é que, em um ponto, a mônada resolve dizer que eu tenho que aprender alguma coisa. Então ela fala assim, não, agora eu vou estudar, se fosse a gente, tá? Vamos pensar como a gente, sim. Agora eu vou estudar música. Então ela decidiu isso, tomou essa consciência, eu vou estudar música. Então a mônada deixa de estar em estado perfeito e passa a estar em um processo de transformação em busca deste conhecimento. Vamos chamar dessa maneira? E o Zala disse para a gente que a perfeição da mônada é como se assim, ela está perfeita no momento em que ela não decide fazer isso. Na hora que ela decide fazer, então ela já está imperfeita. Então, numa tradução, linguisticamente, confundiria a gente. Porque é exatamente o que a Araçá diz. Se ela está consciente, né, ela está em transformação. Quer dizer, é um pouco o contrário do que a gente pensa. No momento em que se está consciente, então é como se fosse o oposto da perfeição. O estar imperfeito seria o objetivo. É o objetivo. A anomalia é o que causa tudo isso. Então, entre aspas. Então, linguisticamente, talvez nós tínhamos que arrumar um outro adjetivo do que perfeito e imperfeito, do que consciente e inconsciente. Mas para nosso entendimento é bem simples. Se está consciente, está em transformação, está buscando alguma coisa, está imperfeito, e imperfeito é o seguinte, não está satisfeito. Entendeu? E se está inconsciente, está inativo, né? Está perfeito. Olha que confuso, não é? E isso também é o que forma tudo que existe, inclusive os multiversos, tá certo? Então, ele vai falando mais sobre a origem inconsciente da fonte. Ele fala assim, ó, a verdadeira origem não sabe de si. O grande nada não é a não existência, mas a existência inconsciente de si mesmo. Então, assim, está lá, a consciência está lá, mas não é consciente de si mesmo. Espera aí que estão me ligando aqui, já volto. Pronto. Onde estávamos? Sim, estávamos falando então que a verdadeira origem não sabe de si, né? Que o grande nada não é a não existência, mas a existência inconsciente de si mesmo. Quer dizer, está lá, seu estado natural inconsciente, tá certo? E Araçá também diz o seguinte: o engenheiro é uma parte consciente, originada do inconsciente, e são muitas. Por isso não há apenas uma única fonte, porque a fonte é a origem da transformação e a fonte da transformação de todas as fontes é a não transformação. Essa frase complexa. Não há apenas uma única fonte, porque a fonte é a origem da transformação. Então, a fonte é a origem da transformação. Como? Através da própria inconsciência se tornando consciente. E a fonte da transformação, ou seja, da consciência de todas as fontes, é
a não transformação, ou seja, a consciência é a fonte da consciência é a inconsciência, tá certo? É isso que ele disse aqui. Buga a gente, né? Esse negócio de inconsciente, consciente, 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 é e não é, né? É o tal do ser ou não ser, né, cara? Então, Shakespeare, quando ele botou lá o ser ou não ser, é muito isso. Quando não é, ainda é, mas não está, entenderam? E aí, Araçá vai falar um pouquinho sobre a origem das ionas, a origem e as ionas. Ela fala assim que ionas são estados geracionais. A gente tem um grande debate dentro do projeto no sentido de entender que o conceito original de ionas da Amazofia não comporta mais aquilo que nós estamos trazendo. Então o conceito ele se mistura e se transforma de um jeito que eu acho que a gente não pode mais chamar de iona, né? E Araçá propôs aqui de que iona é um estado geracional, são estados geracionais. Isso é muito interessante, é uma boa forma de abordar ionas. Então, muitos dos conceitos que nós temos que codificar, eles vão dando empurrãozinho pra gente, né? Embora eles já disseram, ó, isso é uma atribuição de vocês. Vocês vão codificar do jeito que vocês precisam, do jeito que é melhor para a Terra. Mas às vezes vem alguma coisa assim, como ionas são estados geracionais, que fantástico, mais fácil de explicar, né? O conceito de ionas vocês pedem muito para a gente falar sobre isso, é muito complexo e simples ao mesmo tempo. Simples porque ele é meio que um sistema que acompanha o que a gente entende aqui na Terra não é que a gente entende aqui na Terra, mas é um conceito que tem a ver com a ideia espírita e teosófica, né, Rosa Cruz, de evolução. Então, há uma escadinha, né? Os caras falam assim, ó, mineral, depois vegetal, depois animal, depois humano, né? Existe essa escadinha esotérica. Ionas é como se fosse assim, ó, ok, só que cada reino, né? Cada reino desses, inclusive aquilo que a ciência não considera como reino, né? Tem uma passagem. Você passa, a consciência passa por ela, então ela vai se tornando próxima preparada para a próxima fase e assim vai. Só que as ionas, elas são estados geracionais. Então, cada reino desse é como se fosse um estado geracional da consciência, onde se aprende dentro de um processo de limitação específico, tá certo? Então, basicamente é como se fosse a ideia de Darwin, mas olhada por um ponto um pouco diferente, mas assim, é um conceito que está mais próximo da ciência do que da própria ideia espiritualista, tá? É isso que o PCE propõe. Então, nós vamos falar mais sobre isso no PCE Plus, a nossa plataforma de streaming que vai estar já disponível para todos vocês. O que mais? Né? A consciência ela fala um pouco sobre os olhos da providência. Isso aqui é muito legal porque é muito polêmico para as pessoas. Porque a galera associa isso a dinheiro, associa isso à maçonaria, associa isso a enfim, capitalismo, né? E para muita gente isso é muito ruim, tudo isso que eu estou dizendo é muito terrível. E na verdade não tem nada disso. Quando você avalia o que significa a essência da ideia do olho da providência, que dentro da maçonaria ele pode ser até caracterizado como um dos símbolos do arquiteto da fonte, do arquiteto da criação, você vê que a ideia que Araçá traz é daquilo que está cuidando, que está vendo, né? E a ideia da maçonaria no seu início, e que de certa forma é assim até hoje, tem essa premissa de zelo, né? Mas é evidente que pelo caminho se cria alguns padrões de necessidade humana que precisam ser cumpridos dentro da maçonaria, mas originalmente a ideia por trás dela é mesmo a de zelar, né? Enfim,
Bem legal o Araçá ter trazido o olho da providência, né, para a gente aqui como um exemplo. Então, mais para frente, ali, o Araçá ele fala um pouco sobre fractal, sobre como se forma fractais e tal. E no processo, a gente, tentando entender o que ele estava falando, chegou ali num conceito que ele disse: mitose, divisão celular. Então, o processo da mitose é porque assim, a gente fica. Existe uma ideia na corrente esotérica de que no momento em que você gera um fractal, você tem uma perda de algum lugar da consciência. Por exemplo, no momento em que você gera um fractal, você de repente não está atuando em 100% da sua capacidade. Como se a ideia de Ramatiz é de que a fractalização seria como uma bateria, na hora que você analisa esse ponto, né, você pode transpor para aquela ideia da bateria, da energia de um ser. Você pode falar, bom, então estou rodando a 80%, não estou nas minhas capacidades máximas, porque eu estou sustentando fractais. O que Araçá diz é o seguinte: não funciona assim. Não há prejuízo. Não há uma troca exatamente equivalente. Araçá diz o seguinte, para explicar isso para a gente, porque isso parece distante, mas ele olha para a nossa ciência e ele traz o conceito da mitose. Qual que é o conceito da mitose? É um processo de divisão celular que ocorre nas células somáticas, ou seja, aquelas que não são sexuais, e que resulta na formação de duas células filhas geneticamente idênticas à célula mãe, que foi a que se dividiu, tá? Sem perda de massa, ou seja, é um clone, né? A célula se dividiu por igual e cada um a partir dali passa a funcionar independentemente. A consciência, né, usou a divisão celular como referência. Foi isso que Araçá fez. Ele usou como referência para que a gente pudesse entender que dentro da nossa própria ciência, dentro da nossa própria vida aqui, existe um exemplo que é tão funcional quanto a ideia que ele quer explicar, de que não, vocês não estão entendendo que não existe perda? Ok, então vamos tentar fazer vocês entenderem. Dentro do campo de ciência de vocês existe um conceito muito parecido. É a da mitose. Daí, entenderam? Então foi a forma que Araçá utilizou para mostrar para a gente que não é como vocês estão pensando. A fractalização, ela não causa um arrasto para quem está fractalizando, entendeu? A fractalização ela ocorre muito mais no campo mental. Então você experiencia e a sua experiência gera, muitas vezes compulsoriamente até, sem que você saiba, uma experiência que vai desdobrar aquilo que você vivenciou. Entendeu? Então é como se você produzisse gatilhos que a mônada depois aglutina em uma consciência. A consciência é como se a mônada como se ela aglutinasse gatilhos de algumas consciências que viveram e formasse uma programação desses gatilhos que devem ser vividos, que deseja ser vivido, deseja ser solucionado, inclusive. Então, a mônada ela organiza, ela administra como uma grande biblioteca. E muitas vezes nós não temos noção do que nós mesmos estamos gerando. E a Clara é um exemplo disso. Nós vamos ver isso mais para frente. É um exemplo de uma dificuldade que o Alexandre teve em vida que gerou essa fractal dele. E ele não sustenta. Ele não está em estado meditativo para que aquela consciência exista. O que ele faz simplesmente foi viver, experienciar. E isso gerou fractais. Então, é um processo mais próximo da meiose do que o que a gente está achando que é. Tá certo? É mais automático, é mais no campo mental, é mais assim na vivência e menos, vamos dizer assim, mecânico. Mecânico no sentido físico. É mais no campo mental. E aí ele diz assim: nós vemos vocês como um processo transformacional, né? É um pouco sobre isso, né? Existe um ponto inicial, que é uma encarnação,
que gerou uma espécie de gatilho de aprendizado, e isso foi para um outro canto, né, a partir da sua experiência e de outros, de você, vamos dizer assim, que se foram aglutinados em uma experiência só, e você pôde vivenciar isso como um processo transformacional, né? Como um processo que vai revisitar algumas coisas, ver por outros ângulos e propor uma nova gama de possibilidades de vivência multiversal, vamos chamar assim, tá? Depois, aqui, Araçá trouxe um negócio muito legal. Ele trouxe o conceito de relação de fractal com a sua mônada. Como é que funciona o conceito? E ele trouxe assim, ó. É como se fosse autômatos, tá? Autômato significa numa latinização grega, ou seja, uma palavra tipo, grega que foi latinizada, então autômato significa agindo por vontade própria, né? É aquelas coisas bem steampunk, assim, que funciona tipo é um modelo, né, que funciona, um robozinho, né, que funciona ali automático, sem corda, sem nada, né? Depois houve uma teoria da computação aqui que também trouxe o modelo de autômato, tá? E isso aqui eu achei bem interessante para explicar esse processo, porque é o seguinte: dentro da ideia de autômato, a gente pode entender como um conjunto finito, né? Ele é composto por um conjunto finito, uma entrada inicial, um conjunto de transições entre estes estados e um ou mais estados finais. Quer dizer, você tem esses inputs, esses resultados. Tá? Isso aqui é computação, tá, gente? Isso aqui é tipo programação. Você dá uma entrada, você estipula um valor, executa uma série de transições de estado até chegar ao estado final, certo? A interpretação da entrada depende do tipo do autônomo que está rodando. Então, podemos interpretar a entrada, aqui foi um exemplo que eu dei, né, como os aprendizados desejados dentro do efeito transformacional que a encarnação é. O conjunto finito como as possibilidades disponíveis, ou seja, o total de escolhas do nosso livre-arbítrio, e as transições de estado como o livre-arbítrio e os estados finais como compulsoriedades no aprendizado. Tá? É muito complexo isso, a gente teria que mostrar para vocês um modelo de autômato. Eu fiz alguns testes aqui e eu entendi o conceito. Por exemplo, não dizem que a nossa vida final, a fase final dela, já está programada? É isso que fala que a Serket também disse isso, tá? E o Araçá fala isso também. Então, o final, a forma como vai terminar, aquilo que você vai experienciar, meio que está definido. Mesmo que sejam possibilidades, há definições bem claras do que vai ser vivenciado. E a forma como você vai vivenciar, ela é um pouco mais ampla, mas a partir do momento em que você estipula como termina, você tem um efeito menor de vivências, elas não são tão livres assim, né? Esse é o ponto onde a gente começa a entender o livre-arbítrio, porque para nós, ele é livre pra caramba. Vocês entendem? Agora, no ponto de vista onde a consciência entende que o infinito, o que a gente entende por infinito, é numericamente, matematicamente finito, deixa de ser livre. Vocês entendem o conceito? Como é complicado? Então, eu posso aqui, cara, levantar, posso pegar o meu canivete, pode, tipo assim, não. Posso pegar um cartão. Eu podia não ter pego nada disso, não mostrar nada disso pra vocês. Eu ergui do microfone. Eu podia não ter feito nada disso, mas eu fiz. Entendeu? Então, assim, existe esse conceito, essa ideia de que nós temos escolhas, certo? Elas mudaram alguma coisa? Não. Talvez no momento em que eu levantei aqui o meu canivete ali, a formiga que eu tô vendo andando do lado dele aqui pode ter assustado, se perdido, achado diferente. Pode. Então, assim, de certa forma, mesmo aquelas pequenas mudanças fazem grandes mudanças para alguma coisa, né? É a ideia da cosmoética, né? De que todos nós influenciamos uns aos outros, né? Cosmicamente falando. Então existe esse conceito dentro disso. Mas, certo? Existem coisas que nós sabemos que nós não vamos fazer.
Essas são o principal foco do que a gente tem que entender como livre-arbítrio. Quer dizer que dentro de um conjunto de possibilidades, a gente não para pensar, não. A gente pensa assim, mas eu não vou, eu posso, sei lá, posso levantar e ir no banheiro, posso levantar e sair da minha casa, posso levantar e ir na padaria. Eu tenho escolha, você tem escolha, mas a questão é, e aquilo que você tem a escolha de não fazer? Isso é o que você tem que contar agora. Porque isso é a parte que lhe é tolhida, vamos dizer assim. Que você nem percebe que não está disponível. Porque você simplesmente não tem interesse, não quer. Essa é a maior dificuldade das pessoas de compreenderem o conceito que a gente traz sobre o livre-arbítrio e não ser tão livre. Entenderam? Porque para nós, ele é infinito ainda assim. Ele beira o infinito. É até bonito você dizer sobre isso, você escrever sobre isso. O Espiritismo fez muito disso. Sobre a beleza disso. Mas, do ponto de vista matemático, ele é finito. Entenderam? E não matemático apenas, físico. A nossa própria física entende que é finito. Curioso, né? Depois a gente vai fazer vídeos falando sobre isso no futuro, tá? Que é um tema que vocês gostam muito. O que mais Araçá trouxe aqui sobre a programação após o término da vida terrena? Ele falou assim, não há limites a não ser a constituição do seu próprio trabalho. Uma vez terminado o trabalho, não haverão limites. Quer dizer, isso aqui é um conceito que talvez a gente possa ampliar mais. Eu acho que são trabalhos dentro de trabalhos, porque esses trabalhos, porque assim, o que eu vejo é como se fosse uma são várias programações. Você tem sua programação encarnacional aqui, mas existem programações existenciais da qual você vai fazer parte e que você pode perseguir, né? E continuar e criar dentro desse campo da sua programação, né? Existencial, vamos dizer assim. Então acho que esse trecho sobre não haverão limites, né, do seu próprio trabalho e terminando o trabalho não tem limite, talvez a gente possa expandir, porque eu acho interessante a ideia de repente, o conceito que eu trago aqui para vocês sobre a programação existencial não ser tão forte, tão delimitado quanto a gente pensa. Porque faz sentido também que não seja, entende? Porque assim, se fosse, você não programaria o novo de alguma forma. Então, acho que tem que expandir, mas muito legal essa possibilidade. E o Araçá continua falando sobre vida após a morte. Ele fala assim, a sensação pós-morte é como se fosse um filho que a princípio só é ensinado pela mãe. Então, assim, você ainda tem algumas coisas para entender quando chega lá, né? E esse baque que a gente sente, basicamente, existe pela zona de conforto que nós, enquanto encarnados, possuímos. E a zona de conforto pode ser traduzida em controle, que pode ser traduzida na ausência de controle por medo, e assim vai, né? Então, sendo ensinado pelo pai, às vezes pode produzir algumas coisinhas indesejáveis nossas, mas que vão passar, né? Não são para sempre. Você vai aprender uma hora, vai entender e aquilo vai fazer parte de você, tá certo? Olha só, muito interessante. É uma sessão que nós temos que ouvir. Muitos de vocês eu sei que ouviram várias vezes. Espero que o pouco que a gente falou aqui ajude vocês a entender conceitos complexos, porque reuniu muitos conceitos complexos. Falou do devir? Falou. Mas falou do devir ali, metade da sessão foi sobre fractalização e mônada. Então foi geração de fractal, vamos dizer assim. Então é uma parte da antropogenia nossa importante que foi descrito aqui, tá? E também da cosmogenia,
né, que é essa parte da criação, da ideia do verbo ali, da ideia de você seguir um conceito que vem de alguém, de uma cocriação e tal. E tá aí, né? Essa foi a sessão 133. Então, é isso. A próxima sessão vai sair agora no sábado, tá certo? Muito legal também, de um andromedano, tá bom? Então, fiquem bem. Até semana que vem, povo. Fui. Obrigado. Tchau, tchau.